Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos nessa nova fase da Escola Bíblica Dominical, trabalhando com essas aulas online. As aulas online vão passar a existir, serão nossa realidade, em razão do fato de ser muito difícil termos um dia para nos encontrar. Amém? A aula só não estará na quarta-feira, como eu prometi, porque eu preciso de mais tempo para orar e buscar maiores subsídios teológicos para ajudar os irmãos. Mas, com certeza, toda quinta-feira à noite, o pastor Elias ou o pastor Danielzinho colocarão estas aulas de auxílio na página da nossa igreja na internet, tá bom? Em primeiro lugar, o irmão está recebendo um vídeo e junto com o vídeo está indo um material no Word para o irmão abrir e ter o auxílio pedagógico, tá bom? Abra por gentileza esse material, veja esse vídeo quantas vezes o irmão necessitar e vamos à nossa querida aula. Bem, nós estamos começando mais um trimestre e o primeiro fato que eu peço a cada um dos irmãos é o seguinte: meus amados irmãos, cada aula vai ser um livro dos profetas menores. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? É falar para o aluno que o profeta é chamado de profeta menor em razão não da qualidade do livro. É profeta menor porque não é um profeta de segunda categoria, de maneira alguma. É profeta menor porque tem um número de capítulos menores. Por exemplo, Isaías é um profeta maior porque tem mais de 50 capítulos. Já no tocante a Oséias, Oséias é um dos profetas menores porque tem um número de capítulos menor, mas é tudo palavra de Deus. Explique isso para o aluno. Segundo lugar, temos que entender aqui que Israel já está dividido. Como assim dividido? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi morre, que seu filho Salomão começa a reinar, o meu amado irmão tem que entender que Salomão começa bem, mas Salomão, infelizmente, abandona os caminhos do Senhor. E Deus diz que só não ia dividir o reino na época de Salomão por amor a seu pai. Daí o que acontece? Salomão falece, seu filho Roboão assume, existe uma divisão política em Israel, 10 tribos seguem o coronel, o general da época do exército, que era Jeroboão, e Jeroboão se torna o grande rei de um tal Reino do Norte, que são 10 tribos que acompanham ele, e fica no Reino do Sul 2 tribos com o filho de Salomão, que é Roboão, tá bom? Então o que acontece? Você tem profetas de Deus falando e trabalhando no Reino do Norte, e você tem profetas de Deus trabalhando e falando no Reino do Sul. O livro de Oséias foi escrito mais ou menos 60 anos antes do cativeiro. Oséias foi profeta de Deus no Reino do Norte, nas 10 tribos. 60 anos antes do cativeiro. Ele foi contemporâneo ali de Amós. Enquanto Oséias estava profetizando no Reino do Norte, no Reino do Sul, que tinha como capital Judá, estava profetizando Isaías e Miqueias. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero que você faça na aula de domingo é explicar isso. A questão dos profetas menores e a questão do reino ter sido dividido. E Oséias, 60 anos antes do cativeiro,
estava avisando ao povo de Deus para que o povo de Deus voltasse a viver de acordo com a vontade de Deus. Bem, vamos lá. Quais eram os problemas na época de Oséias? Primeiro problema na época de Oséias, e não deveria ser problema, é que o povo de Deus, ali nas 10 tribos, no Reino do Norte, estava num momento de grande prosperidade econômica. E a prosperidade econômica nunca foi problema. O problema é ter prosperidade econômica e não reconhecer tal prosperidade como fruto da misericórdia de Deus. Então, era uma época em que havia muita prosperidade no meio de Deus. Muita prosperidade no meio do povo de Deus, e o povo de Deus não reconhecia a bênção de Deus. Onde é que está isso? Abra comigo agora, por gentileza, no livro de Oséias, e faça isso com a turma. Oséias capítulo 10, é o primeiro texto. Nós vamos ler muitos textos com a turma. Oséias 10 diz assim, versículo 1. Abriu? Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou seus altares, conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. Ou seja, é um momento de muita prosperidade econômica. A terra estava dando muitos frutos. E olha o versículo 2. Assim o seu coração está dividido, por isso são culpados. Por isso são culpados. Quer dizer, eles viviam um momento de muita prosperidade econômica, muita prosperidade financeira, e em razão disso eles levantavam altares para outros deuses, não reconhecendo a bênção de Deus. Quero que você vá agora para Oséias, capítulo 2. Vamos. Oséias, vamos juntos. Capítulo 2. Vá para o versículo 5. Olha o que diz a Bíblia. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouviu torpemente. Irás atrás dos meus namorados que dão meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Oséias, capítulo 2, versículo 8 agora. Ela, por não reconhecer que eu, Deus, lhe dei o grão, mosto, óleo, multipliquei a prata e o ouro, usaram Baal em meu nome. Então, o que Deus está dizendo aqui? Deus está chateado. Deus está dizendo que o povo simplesmente passava por uma prosperidade muito grande, que quem tinha dado era ele, Deus, e que infelizmente esse povo não reconhecia, ainda dizia que era Baal que tinha lhe dado tamanha prosperidade. Então veja que o povo na época de Oséias estava cego espiritualmente. E veja que nem sempre prosperidade leva, irmãos, ao reconhecimento daquele que nos deu a prosperidade. Isso chateou muito o coração de Deus. Segundo grande problema na época de Oséias, liderança política, os reis eram assassinos e libertinos. É de doer o coração quando se fala isso, né? Mas é verdade. Os líderes políticos estavam tão longe da presença de Deus que eles eram assassinos e eles eram libertinos. Vá para Oséias, capítulo 5, versículo 1 a 5. Glória a Deus. Vamos juntos. Oséias 5, 1 a 5. Olha o que diz aqui. Ouvi isto, ó sacerdotes e reis da casa de Israel. Escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence o juízo que lanço sobre Mispa. Os transviados têm descido até o profundo na matança. Olha que loucura. Os reis estão vendo as impropriedades, os reis estão vendo assassinatos, os reis estão vendo fatos horríveis e não fazem nada. Mas eu serei, Deus está dizendo, eu não vou deixar isso o resto da vida, eu serei a correção de todos eles. Aí versículo 3, eu conheço Efraim e Israel não se esconde de mim.
Por que te tens prostituído, ó Efraim, e contaminou Israel? Não querem ordenar as suas ações a fim de que voltem para Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Olha que loucura, no meio da liderança havia espírito de prostituição, ou seja, não é prostituição somente física, é prostituição espiritual. Não queriam conhecer o Senhor, não queriam viver de acordo com seus retos mandamentos, não queriam estar na presença de Deus, vivendo a lei do Senhor como deveria viver. E olha o versículo 5. A soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça. Era momento de muita injustiça social, de muita maldade social. E Judá cairá também com eles. Então veja que a liderança política, os reis, os juízes, estão completamente perdidos. Não há justiça, não há liderança correta. Todos se afastaram de Deus. Todos estão longe dos caminhos do Senhor. Como se não bastasse? Como se não bastasse? Liderança política longe de Deus. Momento de grande prosperidade econômica e todo mundo dizendo que quem estava dando a prosperidade econômica eram os Baalins e não Deus. A liderança religiosa, os sacerdotes, eram idólatras. Eram idólatras e, obviamente, estavam levando o povo à idolatria. Abra comigo Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4 e 6 diz assim, ó: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Olha que loucura. Os sacerdotes rejeitavam o conhecimento de Deus, levavam o povo a errar, levavam o povo a não ter o conhecimento de Deus. E olha, Deus diz, eu vou te rejeitar. Visto que esquecesses da lei de Deus, também me esquecerei dos seus filhos. Agora pegue o versículo 13 e o versículo 17, que aí você vai ver que loucura era a liderança espiritual na época. Na época, a liderança espiritual, olha aqui, ó, sacrificam sobre o cume dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho e do álamo do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossos filhos se prostituem, vossas noras adulteram. Ou seja, eles estavam sacrificando a ídolos e levando o povo a ser absolutamente idólatra. Olha o versículo 17. Efraim está entregue a ídolos. Agora, por que Efraim está entregue a ídolos? Porque os sacerdotes tinham se voltado à idolatria e levavam o povo à idolatria. Irmãos, no momento de Oséias, você tem uma liderança política absolutamente afastada de Deus. Uma liderança religiosa absolutamente afastada de Deus. Uma prosperidade econômica muito grande. Junte isso, vai dar em quê? Vai dar em um povo completamente perdido. O povo de Deus, nessa época, estava absolutamente perdido. Veja Oséias, capítulo 4, versículo 2, como é terrível. Capítulo 4, versículo 2. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e a homicídios sobre homicídios. Entendeu o que é viver na época?